Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Como é a sua família? Como você a descreveria para mim? Você já construiu a sua própria família ou você ainda vive com seus pais? Será que quando você vivia com os seus pais, né, considerando que você já construiu sua própria família, será que você discordava aí da maneira como eles, né, os seus pais conduziam a casa, conduziam a família? Agora me responda uma outra coisa. Será que na condução da sua família você não tem cometido erros, falhas que você achava que foram cometidos anteriormente na família, na sua família? Às vezes eu ouço histórias de filhos, não é, que conviveram aí com pais viciados, né, que bebiam demais, que batiam aí na esposa, nos filhos, mas que casam, que constituem a sua própria família e aquilo que eles odiavam, né, acabam cometendo. Filhos, né, que foram aí oriundos de lares em que existiam, né, os preferidos e se casam, têm seus filhos e reproduzem da mesma forma. Pensa aí, como é que você tem conduzido a sua casa? Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você nessa noite. Você já leu Hebreus 11? A gente não vai meditar sobre Hebreus 11, não, pelo menos não nessa mensagem. Você sabe como esse texto é conhecido? Os heróis da fé, não é isso? Há personagens bíblicos que nos inspiram. Pessoas que você gostaria de parecer, né, de ter aí, pelo menos um pouco com eles, né, uma fé como a de Abraão. O testemunho é inspirador, coragem, ousadia, fé, o comprometimento com o Senhor e a sua missão. Entretanto, se você for olhar na Bíblia, você vai perceber que há outros personagens dos quais nós não podemos querer ser parecido, nem um pouco, não é verdade? Nós precisamos olhar para alguns exemplos e querer trazer para a nossa vida. Outros, nós precisamos realmente querer não trilhar o mesmo caminho, seguir em uma outra direção. Mas para isso, meus irmãos, é preciso que nós sejamos atentos aos nossos atos, às nossas ações, para onde os nossos pés estão nos conduzindo, o que é que nós temos deixado entrar no nosso coração. Nós falamos isso hoje pela manhã, na escola bíblica dominical. Muitas vezes, né, aqueles sentimentos negativos, inveja, rancor, ódio, que você precisa se afastar, tirar da sua vida, não deixar aí uma porta aberta para que o inimigo venha, entre, né, e faça uma morada. Eu gostaria de conversar com vocês nesta noite acerca de um personagem bíblico, das suas ações,
e das consequências que isso trouxe. Não só para a vida dele, mas para a sua casa, para a sua família, a família que ele constituiu, como também para a casa do seu pai. Acompanha comigo a leitura. A história desse personagem, né, são alguns capítulos, mas eu escolhi aqui o capítulo 15 de 2 Samuel para que nós pudéssemos aí meditar. 2 Samuel 15 nos diz assim: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão assim e lhe dizia: de que cidade és? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão dizia: olha, tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir os votos que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por toda a tribo de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não alcance de súbito e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei, e todos da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os homens passaram a pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus. 600 homens que o seguiram de Gate passaram adiante do rei. Eu li até o verso 18. Essa aí é uma história que você vai acompanhar a leitura. Ele não começa aqui no capítulo 15, né? Esse relato aí acerca desses acontecimentos, né, que vão culminar aí no capítulo 18, começam aí no capítulo 13, que vai falar aí sobre a história de Absalão. Absalão, ele foi o terceiro filho do rei Davi. A mãe de Absalão era Maaca, que era filho de Talmai, rei de Jesur. Então, você vai acompanhar aí a história de Absalão a partir do capítulo 13, de 2 Samuel. Ele era um homem muito bonito. E a Bíblia vai dizer que ele teve aí 3 filhos e uma filha. A filha que erra da sua beleza.
Os nomes bíblicos, eles têm os seus significados. De Absalão pai de paz. Mas se você olhar a história dele, você vai perceber que ele era um homem que vivia em guerra, em rebelião. Há pessoas que vivem em guerra, em rebelião. Você sabia disso? Há pessoas que sempre vão ouvir do outro, ou ver no outro, alguma coisa que eles acham que é contra si. E vão viver aí nessa guerra, nessa luta, onde a paz se torna ausente. Eu falei de personagens que a gente quer parecer. Esse aqui é um exemplo a não ser seguido. O que vai acontecer lá no capítulo 13? Absalão, ele tinha uma irmã, cujo nome era Tamar. E você vai ver lá no capítulo 13 que acontece um incidente entre ela e o seu meio-irmão, Amnon. Amnon aí se acha apaixonado por ela. Na verdade, ele a desejava. E faz aí, ele tem aí alguns conselhos, né, de alguns amigos, mostrando como ele poderia fazer para conseguir o intento de possuir, de ter Tamar. E ele faz isso. E quando ele consegue o seu intento, ele repudia a irmã, a coloca para fora de casa. Ela sai desesperada. Ela rasga as suas vestes e sai desesperada dali. Quem a acolhe? Absalão, seu irmão. Davi sabe do acontecido, mas ele não faz nada. Ele fica muito aborrecido com Amnon, mas ele não faz nada. Absalão pega a sua irmã em casa e espera que seu pai faça algo, mas ele não faz nada. Ele era o primogênito do rei. 2 anos, Absalão espera que seu pai faça algo e ele não faz nada. 2 anos que ele passa tramando aqui uma vingança contra o primogênito do rei. Ele prepara aí um banquete, convida os seus irmãos e lá ele ordena que Amnon seja executado. Ainda no capítulo 13, você vai ver isso. No capítulo 13. Eu disse que Absalão teve filhos, não é? 3 filhos e uma filha. O nome da sua filha é o mesmo nome da sua irmã, Tamar. Talvez um recado para o rei, que ele saberia cuidar da sua filha. E aí, após ter feito isso, ele foge, obviamente. Ele foge, ele fica lá algum tempo, longe. 3 anos, ele fica fugido, ele vai para a terra do seu avô. E ele dá aí um jeito, consegue aí uma forma de voltar. Consegue ir até a presença do rei, se apresentar diante do rei,
O rei o beija, mas não diz nada, não faz nada. E é nesse momento que o seu coração resolve mostrar ao rei como ser pai e como ser rei. É o texto que a gente lê. Ele era um homem que tinha paciência, né? Planejava aí a sua vingança e conseguia esperar por isso. Você vai ver que depois que ele consegue voltar, ele começa a ganhar o coração do povo. Diz o texto que ele ficava aí sentado, ele ficava aí à porta da cidade. E ficava ganhando o coração do povo. Ficava dizendo para o povo que se ele fosse rei, a causa seria atendida, ele faria diferente. Ele consegue aí pessoas que vão apoiá-lo na sua casa. Aitofel é um deles, que era um conselheiro de Davi. Até que ele consegue preparar aqui um levante contra o seu pai. O capítulo 15 vai falar isso, vai nos mostrar isso. Davi foge. E Absalão faz de tudo para mostrar que não poderia mais haver reconciliação entre ele e seu pai, que ele iria levar o reino, tomar o reino para si. Ainda no capítulo 15, você vai ver que as concubinas do pai que ficam seguindo aí um conselho no capítulo 15, as concubinas ficam para tomar conta da casa. E no decorrer dessa história, ele mantém relações com as concubinas do seu pai, mostrando que não poderia haver mais reconciliação entre eles, né? Entre eles. Verso 16. Saiu o rei e todos da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Essas, num dia, durante o dia, ele mantém relações com ela para que todos soubessem de que a reconciliação com seu pai seria impossível. É claro que o intento dele não deu certo, não é? E ele acaba morto. Ele acaba morto. Davi volta aí para a sua casa, abalado por aquilo que aconteceu. Não só com o reino, mas com a sua família, com os da sua casa. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite acerca desse texto que nós lemos. Há pessoas como Absalão, meus irmãos. Há pessoas que se sentam à porta para julgar o trabalho dos outros. Na verdade, é o desejo de estar aonde o outro está. O seu coração aí está recheado de muitos sentimentos e sentimentos ruins. Quando eu digo isso, eu não estou falando de pessoas que têm autoridade sobre você, que
percebem que você está no caminho errado, que você escolheu um caminho errado, te param e dizem, olha, não é assim. Param você na estrada para te confrontar. Eu não falo de pessoas sobre as quais você teria autoridade sobre elas, mas falhou, errou, e aquelas pessoas param para... As pessoas que deveriam ser conduzidas por você são usadas aí pelo Espírito de Deus para lhe mostrar um caminho errado. Não estou falando de amigos verdadeiros que te sacodem. Dizem, ei, o que você está fazendo não está certo, não. Eu falo de pessoas que se preocupam somente em olhar a vida, a família, ministério do outro e achar que fariam melhor, que fariam diferente. Com Absalão. Entretanto, não param para fazer o melhor na sua própria vida, na sua família e no seu ministério. Guardam rancor, ressentimentos, inveja, amargura e são conduzidos por esses sentimentos. São esses sentimentos, na verdade, que conduzem a sua vida e procuram pessoas que vão apoiar esses sentimentos. Sentimentos negativos, destrutivos, que vão gerar morte, como no caso aqui. É claro que você vê aí que Davi foi um pai omisso. Mas a omissão de Davi não poderia servir para tornar Absalão um filho vingativo, assassino, uma família destruída. Davi errou como pai. Mas o erro de Davi não fez de Absalão um pai melhor, pelo contrário. Segundo Samuel, capítulo 14, verso 27, vai dizer, também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e era uma mulher formosa à vista. Mas se você olhar em 2 Samuel, capítulo 18, você vai ver que o texto diz assim, depois da morte de Absalão, levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama Monumento de Absalão. Ou seja, ele ainda vivo não conseguiu cuidar da sua casa. Perdeu seus filhos. Não conseguiu cuidar da sua Tamar. Porque foi conduzido, foi motivado pela raiva, pelo rancor, pela ira. O sentimento de que faria melhor que o seu pai, que seria um melhor rei, um melhor pai, o impediu de viver a vida e o ministério que Deus tinha para ele. Deixe-me dizer para você, existem personagens que nós realmente devemos querer olhar para a vida dele e trazer coisas para nós. Outros devem nos servir um sinal de alerta que não podemos ter no nosso coração. Rancor, amargura, inveja. Porque são portas abertas para que Satanás trabalhe e destrua não só você, mas as pessoas que estiverem ao seu redor. Peça a Deus que te ajude a cuidar da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu
ministério. Peça a Deus que não haja no seu coração nenhum tipo de raiz de amargura, porque isso não só vai destruir você, mas vai destruir todos à sua volta. Leia a história de Absalão, uma história para não ser seguida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir o ministério que Ele tem para cada um de nós. Um grande abraço e até a próxima.